Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos a mensagem buscando a sabedoria. Hoje eu quero usar a Bíblia Católica para nós estudarmos uma passagem que se encontra no livro de Eclesiástico. O livro de Eclesiástico só tem na Bíblia Católica. É um livro de sabedoria. Na verdade, é um livro muito profundo. Eu não sei por que não foi colocado na Bíblia cristã evangélica. Os judeus também não aceitam o livro de Eclesiástico como sendo um livro canônico, ou seja, um livro inspirado. Mas estas passagens, ele traz muita sabedoria para a nossa vida. O capítulo 3. O capítulo 3, ele exalta a família. O escritor diz assim: os filhos da sabedoria foram a assembleia do justo, e o novo que compõe é todo ele obediência e amor. Então a sabedoria tem seus filhos. E os filhos da sabedoria estiveram reunidos em uma assembleia solene, uma assembleia do justo. E ele diz que o novo compõe, e todos eles obediência e amor. Aí o escritor diz assim: ouvi, meu filho, os conselhos do vosso pai, segui-os de tal modo que sejam salvos. Então aqui são conselhos para os filhos. Para os filhos ouvir os seus pais. Ouvir os conselhos dos seus pais. E seguir esses conselhos de tal modo que alcance a salvação. O versículo 3 diz assim: pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Existe uma passagem nos Salmos que diz que os filhos são a herança de Deus. E aqui, Eclesiástico diz que Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. A Bíblia, ele tem o seu paralelismo, irmãos. O que é isso, Gregório? Quando ele faz menção aos pais, ele coloca também a mãe como uma autoridade sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Então, ambos andam paralelamente junto, o marido e a esposa. O versículo 4 diz: aquele que ama a Deus roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los nos porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Então aqui nós vemos algo que nos traz a inspiração. Se amamos a Deus, devemos orar por Ele, orar para Ele. Aquele que ama a Deus roga pelos seus pecados, ou seja, pedir perdão a Deus a favor do nosso pecado. Mas tendo cuidado de não voltar a praticar o mesmo pecado. Tem pessoas que confessam seu pecado
E quando percebe, está voltando a praticar o mesmo pecado. Mas o escritor de Eclesiástico pede que nos venhamos ter cautela para não cometê-lo novamente, para que Deus venha ouvir as nossas preces cotidianas. O versículo 5 diz: quem honra a sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Então a bênção da prosperidade está em honrar a família, honrar a mãe. Tanto filhos que desonram sua mãe, tanto filhos que desonram o lar dos seus pais. Mas aquele que honra a sua mãe, ele é semelhante àquele que acumula um tesouro. Versículo 6 diz: quem honra o seu pai achará alegria em seus filhos e serão ouvidos no dia da sua oração. Então, essa honra, de honrar o pai, faz com que Deus ouça as nossas orações. Versículo 7 diz: quem honra o seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Aqui nós vemos algo que é mencionado nos 10 mandamentos: honra o teu pai e tua mãe, para que viva bem sobre a face da terra. Agora o escritor diz: quem honra o seu pai, ele gozará de vida longa. E aquele que obedece, esse trará consolo para sua mãe. Aqui está falando sobre um lar abençoado, um lar em harmonia. Esse capítulo 3 de Eclesiástico é um conselho para a família. Eu não sei por que esse livro foi deixado de lado e não foi colocado na nossa Bíblia cristã evangélica. Eu sempre que medito no Eclesiástico, eu encontro expiação. Eu vejo Deus falando conosco. O versículo 8 diz assim: quem teme ao Senhor honra o pai e a mãe, e servirá aqueles que lhe deram a vida como os seus senhores. Então, um lar onde um filho vive sob a autoridade dos seus pais, onde o filho tem o temor de Deus em seu coração, ele honra o seu pai e sua mãe. Ele estará fazendo de tudo para agradar o seu pai e sua mãe. O versículo 9 diz: honra o teu pai por teus atos, tuas palavras e tua paciência. Não adianta você dizer: eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas os teus atos serem contraditórios. Não deve ser somente por palavras, mas por atitude. Versículo 10 diz assim: a fim de que ele te dê sua bênção e que esta bênção permaneça em ti até o teu último dia. Se nós olharmos, amado, os patriarcas que foram da antiguidade, eles tinham o costume de abençoar os seus filhos. Mas geralmente eles abençoavam o filho primogênito. Toda a bênção do pai recaía sobre um único filho. Aqui diz que aquele que honra o seu pai, o pai irá abençoar ele. E esta bênção irá permanecer até o último dia da vida. A bênção paterna, ela fortalece a casa de seu filho. O versículo 11. Ou seja, quando o pai te abençoa, ele vai fortalecer a sua casa, o alicerce da sua vida.
a sua casa será próspera, haverá harmonia, haverá unidade. Mas a continuação desse versículo diz: a maldição de uma mãe arrasa até o alicerce. Quando o pai abençoa, a casa se fortalece. Mas se a mãe amaldiçoa, essa casa desmorona, ou seja, o lar, a família, a vida sentimental, a vida familiar, a prosperidade, tudo isso vai cair por terra. O versículo 12 diz: não te glorie do que desonra o teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Quando um filho faz algo que seja hediondo, essa prática que ele tem praticado respingar sobre o seu pai, ele será um filho que traz vergonha, a vergonha para seu lar, e não haverá glória para ele. O versículo 13 diz: pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Então aqui nós vemos novamente a sabedoria andando de mão dupla, ou seja, o filho andando na direção do pai, o pai andando na direção do filho, para que haja essa unidade, onde o pai, ele adquire glória e honra, porque o seu filho honrou ele. E quando o seu filho não honrou, o pai sem honra, ela é vergonha do filho. O versículo 14 diz assim: meu filho, ajuda a velhice de teu pai, e não desgaste durante a sua vida. Aqui está falando para você cuidar do seu pai no seu período de idade avançada. Muitos filhos hoje têm abandonado seus pais em asilo, ou alguns até abandonam ele dentro da casa. Pai, mãe que se tornaram muitas vezes pessoas isoladas pelos seus próprios filhos. Quando o pai e a mãe muitas vezes está velho, ele perde a voz quando ele tenta falar algo, os filhos nem prestam atenção. E aqui está falando que você não deve desgastar ele durante a sua vida. O versículo 15 diz: se seu espírito desfalecer, se indulgente, não o despreze, porque te sente forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecido. Ou seja, quando os seus pais já estiverem com idade avançada, a sua razão, muitos dizem: meu pai caducou, minha mãe caducou. Já passa a ser indulgente com eles. Alguns desprezam. Alguns dizem: não suporto mais essa condição que meu pai está, que minha mãe está. E deixa de praticar a caridade para com seu pai. Mas se você praticar caridade para com seu pai, essa caridade não será esquecida. Versículo 16: e por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dado uma recompensa. Amados, eu me recordo da minha irmã Elisângela. Durante 15 anos, ela cuidou da minha mãe. Eu admiro essa capacidade que minha irmã teve. Durante 15 anos, minha mãe sofrendo, tendo que ser medicada, tendo que fazer hemodiálise.
muitas vezes tendo que usar fraldão, a Elisângela tinha que dar banho, cuidar da minha mãe. E aqui está dizendo claramente, quem age dessa maneira terá uma recompensa garantida. Versículo 17. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. E os teus pecados dissolver-se-á como um gelo ao sol. Então eu acredito que Deus fará ainda Elisângela prosperar. Porque isso é promessa da Bíblia. A tua casa será próspera. Por quê? Porque suportou os defeitos da mãe, as doenças da mãe. Vai ter uma recompensa onde a casa se tornará próspera. Próspera na justiça. As pessoas irão lembrar-se de tudo aquilo que você praticou no dia da tua aflição. Mas algo maior vai acontecer. Os pecados desaparecerão, vão se dissolver, como se fosse gelo ao sol. Os seus pecados serão queimados, dissolver-se-á totalmente. E você será considerado justo diante de Deus e da sociedade. Versículo 18 está escrito assim: como é infame aquele que abandona seu pai. Como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita a sua mãe. Infame é algo desprezível. Infame é algo que é totalmente desprezível. E aquele que não cuida dos seus pais, ele é uma pessoa infame. Inclusive, ele é amaldiçoado por Deus por ter, muitas vezes, abandonado a sua mãe. O versículo 19 diz assim: meu filho, faze o que faze, mas faze com doçura. E mais do que a estima dos homens, ganhará o afeto deles. Quando você faz algo bem feito, que pratica algo bem feito, você muitas vezes é estimado. As pessoas dizem: ah, você viu fulano, o cuidado que ele tem com a mãe dele. Você viu a fulana, o cuidado que ele tem com sua família. Pensa só, daquela filha dedicada aos seus pais, daquele filho dedicado aos seus pais. Então essas pessoas são estimados, recebem a estima dos homens, são admirados, passa a ganhar afetos deles. O versículo 20 diz: quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus achará misericórdia. Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Mas o mais importante é alcançar a misericórdia de Deus. Versículo 21. Porque só a Deus pertence a onipotência. E pelos humildes que Ele é verdadeiramente honrado. Não há como honrar a Deus com um coração soberbo. Não há como honrar a Deus com um coração iníquo. Somente aqueles que forem verdadeiramente humildes irão honrar a Deus com sua atitude. Versículo 22. Não procure o que é elevado demais para ti. Não procure penetrar o que está acima de ti. Mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenha curiosidade de conhecer
um número elevado demais de suas obras. Meus irmãos, precisamos buscar aquilo que é do alto, aquilo que está elevado. Mas o escritor diz assim, não tente obter algo que é muito elevado para ti. Não procure penetrar naquilo que está acima de você. Mas pense sempre no que Deus te ordenou. Se Deus te ordenou ide pregar o evangelho, pensa nisso. Se Deus te chamou para ser um missionário, pensa nisso. Se Deus te deu dons para trazer libertação, cura, use esse dom na obra de Deus. Então, você vai alcançar a misericórdia. Você vai conhecer essa misericórdia. Não fique tentando algo que é muito elevado demais na obra de Deus. Estude, medite, mas deixe Deus usar você na medida da sua capacidade. Versículo 23. Pois não é preciso que veja com teus olhos os seus segredos. Nós não precisamos agir como Tomé, que precisa tocar para crer, que precisa ver para crer. Você não precisa ver. Os teus olhos não precisam contemplar, mas o segredo de Deus está pronto para ser revelado para ti. Deus, da sua benignidade, Ele quer que nós venhamos crescer na graça e na misericórdia. Versículo 24. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva das numerosas obras de Deus. Então você deve que ser cauteloso. Você não deve perder sua saúde por aquilo que muitas vezes é inútil. Eu vou me aprofundar cada vez mais nas Escrituras, porque eu tenho curiosidade de saber a obra de Deus. Aqui está dizendo que você não deve ter essa excessiva curiosidade acerca de explicar as obras de Deus. 25. Pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Veja bem, se Deus nos tem dado a capacidade intelectual e tem nos dado as revelações da sua palavra, então isso é o suficiente. Isso foi o suficiente que Deus nos revelou. Não devemos querer ir além do limite de Deus. Muitos perdem a razão, a consciência. Eu ouvi uma pregação da missionária da Isabel Ferreira, falando que ela conversou com um pregador que estava se locomovendo para ser missionário na África. Ela falou, você tem real conhecimento de que lá você vai estar somente sozinho? Que você tem essa consciência de que esse chamado é para ti? E ela disse que pouco tempo depois ficou sabendo que ele perdeu a razão. Encontraram esse pregador totalmente desviado da presença de Deus. Então, amados, o versículo 26 diz assim: mas muitos foram enganados pelas próprias opiniões, seu sentido os reteve na vaidade. A Bíblia diz que é enganoso o coração do homem mais do que qualquer coisa,
é terrivelmente corrupto, disse o profeta Jeremias. Então, muitas vezes nós nos enganamos quando damos vazão para o sentimento do nosso coração. O coração, diz o 27, o coração empedernido acabará por ser infeliz. Quem ama o perigo, nele perecerá. Então muitas pessoas vivem uma vida perigosa, vidas de aventuras exageradas. Eu tenho experiência, nunca me acidentei, nunca errei. Mas se você está vivendo uma vida perigosa, o momento, o percurso da sua vida pode te surpreender, pode fazer com que você tenha queda fatal. Quando você segue simplesmente o desejo do seu coração, você está desviando-se da rota da vida que Deus colocou diante de ti. O coração de caminhos tortuoso não triunfará, e a alma corrompida, neles acharão ocasião de queda. Versículo 28. Então, quando o teu coração te leva a caminhos tortuosos, ou mesmo a trafegar no sentido contrário da vontade de Deus, você pode corromper a sua alma. E você pode ter uma queda fatal. O versículo 29 diz: o coração perverso ficará acabrunhado de tristeza, e o pecador ajuntará pecado sobre pecado. Um coração, quando se torna perverso, um coração iníquo, ele só sente tristeza, só sente ansiedade. Muitas pessoas hoje estão amargando, depressão, porque o seu coração se tornou um coração perverso, onde ele passou a acumular pecado sobre pecado. Pecado não confessado não é perdoado. Tem pessoas que têm prazer na prática daquilo que é iníquo. Tem pessoas que levantam a bandeira bem alto da iniquidade praticada. Versículo 30 diz: não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, pois sem que o saiba, o caule do pecado se enraizará nele. Tem uma passagem na Bíblia evangélica que diz que as cordas dos nossos pecados nos amarrarão. Então esse capítulo de Eclesiástico é muito profundo, amados. O versículo 31 e o versículo 32 diz assim: o coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio é inteligente. Abastece do pecado, ele triunfará nas obras de justiça. Um coração sábio, é isso que nós precisamos. Precisamos da sabedoria. Precisamos nos revestir da sabedoria. Quando o coração é sábio, o ser humano é inteligente. Então ele se abstém do pecado. Ele triunfa nas obras da justiça. O versículo 33 e o 34, para finalizar, está escrito assim: a água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aqueles que praticam a misericórdia,
Dele se lembrará no porvir, no dia da sua infelicidade. Este achará apoio. Todos nós, amados, muitas vezes enfrentamos muitas vezes problemas que surgem na jornada da nossa vida. Mas se nós estivermos transitando no caminho da vida, o mal não poderá destruir-nos, não poderá nos levar a viver distante de Deus. No dia da calamidade, Deus nos abençoará. Que Deus vos abençoe, amados. Eu tive um prazer de comentar versículo por versículo deste capítulo 3 de Eclesiástico. São palavras profundas de sabedoria. Quisera eu obter essa sabedoria para me aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Grande abraço, fique na paz. Amém e amém.